Meus irmãos, minhas irmãs, tudo de bom para vocês, muita paz, felicidades. É com muita alegria que estou hoje no canal do YouTube do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, GEPEC, com sede na Graça, Salvador, para estudarmos e refletirmos juntos sobre o tema dos médiuns. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14. Eu quero agradecer à confreira Michele e toda a equipe aí do GEPEC pelo convite feito a mim para estar aqui hoje com vocês. A pesquisa da palestra foi realizada no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, governador do planeta Terra, para agradecermos ao mestre amigo a grande oportunidade de estarmos aqui estudando a doutrina dos espíritos, este manancial de amor e sabedoria que é o Espiritismo, que Jesus depositou em nossas mãos. Não por privilégio, mas por uma necessidade nossa, para que possamos entender com mais clareza o amarmos uns aos outros, a perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Com a doutrina espírita, passamos a entender também o porquê das disparidades sociais, dos sofrimentos encontrados pelos caminhos. E nessa busca de nós mesmos, compreendemos que ainda somos espíritos imperfeitos a caminho da luz. Por isto, o planeta ainda está nesta condição de mundos de provas e expiações, mas com certeza, com a nossa transformação ao bem, modificaremos o quadro que aí está. Pedimos a Jesus que esta luz de amor que nos envolve na doutrinária de estudos de hoje possa se estender para todos os lares do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo. E ao encontrar um sofrimento, que é essa presença divina de Jesus, do Mestre Maior, através dos bons espíritos, seus intermediários, possam confortar corações, mostrando o caminho a seguir. Vou fazer a harmonização musical, tocando no clarinete, Ave Maria, pedindo aos espíritos superiores suas proteções para todos nós.
Allan Kardec diz o seguinte: a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança, sem indagarem se tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade. Essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam. Sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem relativamente à religião, os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Seja qual for a ideia que os espíritos se façam, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, conseguintemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. Abstraímos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequência chegaremos. Desde que se admita a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo físico, que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Segundo, que goza da consciência de si mesmo, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Admitido isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte. Que vem a ser feito dela e para onde vai? Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde ficam o céu e o inferno? Onde ficam? Dizia-se outrora que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, o que são o alto e o baixo no universo? Uma vez que se conhece a esfericidade da Terra, o movimento dos astros, movimento que faz com que o que em dado instante está no alto esteja 12 horas depois embaixo. A existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Se a estas questões crede em Deus, credes que tem uma alma, credes na sobrevivência da alma após a morte, admitida que seja a base, essa base que acabamos de falar, que Kardec apresentou para nós, não como simples probabilidade, mas como que coisa averiguada, incontestável, dela muito naturalmente decorre a existência dos espíritos.
Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode este trocar ideias, por que não? Que é o homem senão um espírito aprisionado ao corpo físico? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarnado? Desde que admites a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Pois que as almas estão por toda parte. Não será natural acreditarmos que há de um ente que nos amou durante a vida, se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que disponha? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria de seu corpo? Não era quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento, do mesmo modo que um mudo pode servir-se de um médium que fale para se fazer compreendido? Allan Kardec continua a nos orientar. Allan Kardec continua a nos orientar. Partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma, primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte? Segundo, que se continua pensando, está inibido de pensar naqueles a quem amou? Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles? Quarto, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado? Quinto, que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco? Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte? Sétimo, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado? Oitavo, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever? Nono, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhes transmitir os pensamentos? Allan Kardec continua a dizer: nós lidamos pelos fatos e pelo raciocínio a prova de que elas são reais. Ou seja, a comunicabilidade com os espíritos são reais. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, seres humanos. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então,
depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira para todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, dos curadores, dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Vamos ver cada uma delas agora. Médiuns de efeitos físicos. Médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos, etc. Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Porém, se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Embora não demos importância capital a esses fenômenos, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados, diz Allan Kardec. Podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observem. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais as escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui no sentido à proporção que se desenvolve em outro. Vamos ver agora médiuns sensitivos ou médiuns impressionáveis. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis. Sendo assim, a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. Qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar, indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade,
como o cego reconhece por um certo não sei o que a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é claro, penoso, angustiosa, desagradável. Há como que um cheiro de impureza. Vamos falar agora, Allan Kardec nos traz, médiuns audientes. Médiuns audientes. Estes ouvem a voz dos espíritos. É como dissemos ao falar da pneumatofonia. Algumas vezes, uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo, de outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Quem não seja dotado desta faculdade pode, igualmente, comunicar com um espírito, se tiver a auxiliá-lo um médium audiente que desempenha, é claro, a função de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médium, claro, só ouve espíritos bons, ou unicamente aqueles por quem chama. Assim, entretanto, não é quando um espírito mau se lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e, não raro, as mais inconvenientes. Quem assistiu o filme Ghost do Outro Lado da Vida viu que o espírito cantava no ouvido da médium a música do Elefantinho, até que ela cedeu aos seus pedidos. Então, quem não assistiu ainda Ghost do Outro Lado da Vida, é uma boa opção para entender este fenômeno. Allan Kardec fala agora de médiuns falantes. Os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Olha a diferença, audientes e falantes, não são a mesma coisa. Estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhes depara mais flexível no médium. A um toma a mão, a outro a palavra, ao terceiro o ouvido. O médium falante, geralmente, se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completo a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Médiuns videntes. Vamos entender agora os médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal.
quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. Quase sempre é feito de uma crise passageira. Na categoria dos médios videntes, se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver em sonhos espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médio vidente. O médio vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê. E por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos, donde se conclui que um cego pode ver os espíritos do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita a vista. Sobre este último ponto, caberia fazer-se interessante estudo, o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos em escuridão. Cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas que aquele que vê, amou ou conheceu e que vem prevenir de que já não são deste mundo. Há inúmeros exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. Outras vezes, são do mesmo modo parentes ou amigos que, conquanto mortos há mais ou menos tempo, aparecem ou para avisar de um perigo, ou para dar um conselho, ou ainda para pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida, ou o auxílio das preces. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. A posse dessa faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Entre esses médiuns, alguns há que só veem os espíritos evocados e cuja descrição podem fazer com exatidão minuciosa. Descrevem-lhes com as menores particularidades os gestos, a expressão da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e até os sentimentos de que parecem animados. Outros há em que a faculdade da vidência é ainda mais ampla, vê em toda a população espírita ambiente a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se-ia dizer, de seus afazeres. Meus irmãos, minhas irmãs, para termos uma noção maior deste estudo da mediunidade, de vidência, de audiência e de outros tantos, nós vamos retratar aqui uma história verídica que aconteceu com Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco diz o seguinte, que por volta de há 30 anos, aproximadamente, 30 anos atendendo a verdadeiros grupos que se formam até hoje em nossa casa,
uma dama de boa aparência social chegou-se até mim e me disse: Senhor Divaldo, eu não creio no Senhor, eu não creio em Deus, eu não creio na imortalidade da alma. Sou psicanalista e sigo uma das correntes mais duras do materialismo. Mas algo me trouxe. Eu sei que o Senhor não é capaz de me responder, mas eu quero ouvir de sua própria boca. Meu filho, um rapaz de 15 anos, morreu. Era meu único filho. Seu pai é psiquiatra e ele é psiquiátrica de outra corrente materialista. E o meu marido nem sequer se comoveu, mas eu sim, como mãe, sensibilidade de mulher. O senhor pode me dizer algo que me conforte? E enquanto ela me falava, criou-se um vínculo profundo entre mim e a dama desesperada, diz Divaldo Franco. Eu a olhava, mas não a via. Eu via um grupo de espíritos na sua volta, e neste grupo de espíritos destacava-se uma senhora. Uma senhora de uma idade regular de 70 anos, aproximadamente. Trazia-me um rapaz de 15 anos, muito belo, mas muito deformado. E ele gritava para a mãe, criminosa, assassina, o que me causou um grande espanto. E eu tentei entender, e a senhora desencarnada me disse, é meu neto, é o filho dela. Diga-lhe que ele está vivo e que ele foi recebido por mim e declinou-me seu nome. Olhei bastante para a senhora e lhe disse, afirmo que o seu filho está vivo. Se a senhora pode sorrir, mesmo chorando, faça-o, porque na psicologia, se tem um ramo materialista, tem também o humanista, o grande pensamento do pai da doutrina humanista, que nos acena com uma possibilidade. O notável Maslow. Ele tem uma pirâmide e nos mostra a essencialidade da vida. Então, o seu filhinho vive. Vejo a sua mãe. A genitora me diz que a senhora se tranquilize, que ela o recebeu e o amparou. Então, a senhora foi tomada de um espanto, empalideceu, os olhos pareceu se congestionasse, e ela me disse, mas mamãe está morta? Por isto mesmo, diz Divaldo à senhora, por isto mesmo, ela recebeu o seu neto que morreu há 15 dias no domingo antepassado. Ela não me havia dito quando ele morreu. Então, a mulher, mais uma vez, olhou para mim e disse, mas o senhor é bom telepata? Eu disse para ela, muito obrigado. Pelo menos eu não sou um psicopata. E ela sorriu, apesar de tudo. Eu também tentei sorrir. Ela pegou em minhas mãos e teve uma convulsão de choro demoradamente. O senhor me assegura que o meu filho está vivo? A senhora é que pode garantir se aquilo que eu lhe falo é verdade ou é mentira. A senhora já me viu alguma vez? Nunca. Tampouco eu. Então a senhora deve ter alguma explicação. Ela disse, claro, tenho sim. Uma explicação que é da parapsicologia. E Divaldo diz o seguinte, que era uma explicação tão confusa, em que nesse momento o seu inconsciente estava no ar e o meu inconsciente, que seria a paranormalidade, entrou em contato com o inconsciente dela e auriu as notícias que eu estava transmitindo. A senhora me perdoe, diz Divaldo,
É tão confuso encontrar um entendimento para esse inconsciente que é muito mais fácil chamar o inconsciente alma do indivíduo que estava na Terra. Ela não teve outra contestação. E então, muito nervosa, me abraçou e saiu chorando, o que causou um certo espanto nas pessoas. Na próxima reunião, ela estava mais calma, acompanhada de um cavalheiro, de um semblante muito cerrado, e chegou-se até mim. Olha, Divaldo, este aqui é meu marido que lhe falei. Ele disse que nós, as mulheres, somos muito ingênuas para ser tapeadas por qualquer charlatão. Eu disse, muito obrigado por colocar nesta classificação sem ter tido critério de um bom psicólogo de me ver primeiro e depois me chamar de charlatão. Não é que todos esses, disse o marido da mulher, que se encontram nesse movimento de imortalidade da alma, são charlatães? Porque morreu, desarticula-se, desagrega-se, falava ele com muita empáfia e arrogância. Pois é, muito curioso, doutor, acrescenta Divaldo Franco, mas o que o senhor deseja? Queria que me dissesse algo que me convencesse. Eu noto, pelo acento, que os senhores não são baianos. Aqui na cidade de Salvador, há um ditado que prova nem na cozinha se dá. Porque quando está preparando o feijão, fala para alguém, prove aí. A pessoa prova e diz, está sem sal? Bota sal. E aí fala com outra pessoa, fulano, prove aí. Ah, está muito salgado. É muito relativa a questão da prova, mas vamos a um fato. Edivaldo, então, começa a narrar o fato que acontecia ali na espiritualidade, aconteceu naquela conversa entre eles e aqueles espíritos. Porque o seu filho, ele próprio me contou no dia que atendia a senhora, que ele tinha uma vocação sacerdotal muito grande. Desejava ser ministro da Igreja Católica e que os senhores, com as suas descrenças radicais, diziam para ele que todo sacerdote, todo religioso, invariavelmente tinha problema sexual e fugia do casamento através de uma transferência da libido para outro tipo de libido religiosa, a fuga psicológica, a paixão. E que para os senhores seria uma ruína o seu filho único fosse sacerdote da Igreja Católica. Mas ele tinha isto como uma fixação. E naquele dia de domingo, em que os senhores conversavam na varanda da sua casa, ele voltou à carga, porque era Páscoa. Ele havia assistido os ministérios da igreja e estava muito impressionado lá e desejava ir matricular-se no seminário menor. Mas precisava da autorização dos pais, das suas autorizações, por ter menos de 18 anos. E os senhores veementemente negaram-lhe a autorização. E ele, como que se desesperou. Houve uma altercação, discussão, um debate muito demorado. E, por fim, ele perguntou, papai, é verdade que não existe nada após a morte? Meu filho, eu sou profissional nesta área. Não existe nada. Morreu, acabou. Tá bem. Ele saiu. Parecia tudo calmo. E, de repente, os senhores escutaram um estampido de uma arma de fogo que o senhor tinha na mesa de cabeceira no seu quarto. Edivaldo, para esclarecimento, diz, matasse nunca.
Vamos deixar que a impermanência modifique os quadros, mesmo os dantescos e trágicos, nos quais estejamos, porque aquele é impermanente e logo mais no porvir estaremos em outra impermanência. Saibamos viver a glória da nossa imortalidade. O Senhor então me segurou nos músculos e disse: quem lhe contou? O Senhor é que sabe. Quem o Senhor contou? A sua mulher. E a quem ela contou? Ele se fez agressivo. O Senhor não pode ficar exasperado. O Senhor deve estar muito nervoso, preocupado talvez com as palavras que disse ao jovem. Mas o Senhor não é culpado de nada, não tem nenhuma culpa. Cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio. E se alguém tem a fragilidade de desesperar-se por causa da frase de outrem, é porque não tem segurança na própria crença. Era um rapazito. Vocês o amam como amam a própria vida. Continuem amando. Mas Deus é tão bom que a sua sogra, a avó do rapazinho, está aqui com ele. Pela primeira vez na minha vida de atendimento às pessoas, vou tentar uma comunicação espiritual, porque o atendimento fraterno não é para fenômeno mediúnico, como o próprio nome diz, atendimento fraterno. Peguei qualquer papel que tinha, peguei um lápis, fiquei olhando para ele e vi no momento que a senhora desencarnada acoplou, sincronizou o seu braço com o meu braço e começou a escrever. Depois ela passou ao neto, e ele, naquele desespero, quase aturdido, com muita dificuldade, ela pôs a sua mão sobre a mão dele e ambas sobre o meu braço. E quando eu estava nessa postura, ele escreveu assim: papai e mamãe, foram vocês que me ajudaram a morrer, dizendo que não havia nada após a morte. Eu aqui estou, papai, perdoe-me. Escreveu umas 10 linhas retorcidas e muito mal elaboradas. E logo depois, a senhora tranquilamente disse: o meu netinho voltou aos meus braços num sofrimento que se prolongará por muito tempo, porque como não podemos interromper a vida, não podemos impedir as consequências dantescas da vida. Então, eu vi aqueles 2 pilares do ateísmo, conforme se diziam, abraçar-se, derramar-se em lágrimas. E assim, nós encerramos o estudo da tarde com esta história verídica do médium Divaldo Pereira Franco, uma das maiores antenas parabólicas entre o mundo material e o mundo espiritual. Como o estudo do Livro dos Médiuns é muito profundo e o nosso tempo é curto, convidamos a todos e a todas a estudarem o Livro dos Médiuns, segunda parte, ou melhor, estudar todo o livro para que possamos entender mais sobre a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual. No capítulo 14 dos médiuns, nós vamos encontrar os diversos tipos de mediunidades, de médiuns e de mediunidades. Médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, falantes, videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos. Que a paz de Jesus fique com todos nós hoje e sempre. Que Jesus, o médico incondicional de nossas almas, nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Muita paz.